Como vocês sabem, esses encontros, hoje é o segundo e último comentário sobre a Antígona, se encontra diretamente relacionada a uma proposta que eu havia feito no Conselho para desenvolver uma extensão da leitura da Antígona para além do seminário, de maneira a relançar questões e situar, como eu vou procurar situar hoje, como é que uma leitura do seminário 7, focando um pouco excessivamente na grandeza do ato de Antígona, ainda que seja um ato significativo, perde de vista a necessidade de acompanhar o desdobramento dessa elaboração sobre a tragédia para o Lacan nos seminários posteriores e o que isso traz como questão, não somente a Antígona, mas o que veio depois e veio de uma forma muito limitada. No máximo, uma das citações que eu vou trazer hoje implica mais significativamente 3 linhas no seminário 19. Depois eu vou dar as referências. Então eu quero começar lembrando que quando eu fiz essa proposta, eu fiz com o objetivo de poder seguir um pouco o espírito que a gente cultiva aqui no Vox, que é de fundamentar as questões e de uma maneira que elas possam ser relançadas, abrindo outras. Mas para isso é necessário situar os fundamentos. Sem os fundamentos não se relança, só se repete. Então hoje eu quero começar lembrando que no encontro passado eu havia iniciado citando uma frase do George Steiner, onde ele diz que os clássicos, os antigos, não são antigos, eles são ainda vindouros. Essa frase, para mim, tem toda a importância porque ela coloca, como eu havia dito, de uma maneira muito bem precisa com o que está em jogo para o Lacan no momento em que ele pega a Antígona no Seminário 7 como referência simbólica para o ato relativo ao desejo no seu sentido extremo, que implica a segunda morte, a desaparição. A questão maior que a segunda morte traz é exatamente a questão da desaparição que é anunciada em Édipo e em Colono. Para acompanhar os elementos que eu trouxe sobre Édipo em Colono, a maldição que Édipo destina ao seu filho Polinices, né? E faz questão de ressaltar que as maldições não são dirigidas às filhas, a quem ele isenta de maldição, tanto Ismênia quanto Antígona. Mas as maldições de Édipo para seu filho Polinices são de uma tal magnitude que, como lembra muito bem o Lacan em convergência com os estudiosos da Antiguidade Clássica, é que as imprecações de Édipo em Colono, elas fazem com que a temporalidade se modifique, porque o sujeito anuncia o futuro do outro. Essas são as maldições, né? O destino se escreve de uma maneira irrevogável. Eu gostaria de ressaltar que nessa condição que é colocado nesse tipo de comando, que é o que no fundo está colocado para nós, né? O sujeito vai cumprir um destino sem dialetização com o que vem do outro, exatamente porque isso comparece para ele como ordenamento, né?
mas um ordenamento que exatamente porque o desqualifica, né, no sentido de desejar o pior para ele, né, desejar a partir das maldições, quando um pai faz isso em direção a um filho, como Édipo em Colono fez, significa que o que entra em exercício é alguma coisa que se vai recolher depois em Antígona, que é a presença do ódio. A maldição é uma forma de escrever uma mensagem para o outro em termos daquilo que vai acontecer para ele, de uma maneira tal que o abate, que ele, naquele momento do abatimento, ele leva aquilo como sendo dele. Ele vai realizar aquilo. Aquilo pesa para ele. O supereu, quando presente de forma extrema, ele faz com que o sujeito carregue um peso no seu corpo. E mesmo nos momentos em que esse corpo não é tão decisivo, tanto quanto esse peso, é verdade que a habitação do sujeito pelo supereu implica numa sensação de peso. Ninguém vive as injunções do supereu de forma leve, tranquila. Por isso que não se dança as marchas militares. O superior vai na direção contrária da marcha. Quer dizer, melhor dizendo, a dança vai na direção contrária da marcha. A marcha vai pelo superior e a dança permite ao sujeito se desligar dele. Dá um salto no ar. Isso para que vocês possam começar a acompanhar essa ideia que eu quero levar um pouco mais adiante hoje, que é a necessidade que nós temos, eu me referia ontem a isso, né? Que se a gente quiser fazer um combate autêntico a tudo que está de pior em vigor no Brasil e em tantos espaços, é necessário que a gente apure os nossos instrumentos e os nossos fundamentos. É assim que a gente vai na contramão da selvageria, da barbárie, da estupidez e das vociferações. Então é preciso que a gente aprofunde, que a gente retorne aos fundamentos e dê um tratamento a eles. Consequentemente, a gente não pode, se quiser seguir o Lacan no Seminário 7, não pode ver Antígona de duas formas. Resumida a um personagem de um determinado momento da história do teatro, que é o teatro grego como teatro clássico, e não pode subsumir Antígona a um personagem de revolta. O ato de Antígona é o mais além da revolta. É o preço que muitos revoltados não pagam. E para compreender isso é necessário acompanhar exatamente a maneira pela qual o Lacan conduz as elaborações no Seminário 7 em relação à Antígona, atribuindo a ela o lugar do herói. Mas o que é o herói? O herói não é um personagem como, e muitas vezes ele comparece no nosso imaginário, como uma espécie de pai salvador, vem resolver os problemas. Por exemplo, no seu extremo, os super-heróis. O herói está numa direção inteiramente diferente de elaboração como essa. Pelo menos naquilo que é a apreensão do herói pelo Lacan na referência de Antígona. O herói para o Lacan é aquele que se implica num ato.
e se implica de tal maneira que ele vai desaparecer com esse ato. E esse desaparecimento é o sinônimo da segunda morte. A primeira morte é o falecimento. A segunda morte é, de preferência, não ser. É a realização desse voto, de não ser. É evidente que um preço desse só pode ser contado segundo uma condição tal como colocada no teatro grego. Por quê? Porque ali se tratava de tragédia, consequentemente é necessário dar uma expressão material através de atores, através de textos, encenações, para aquilo que está em jogo no extremo da consequência dos atos do herói. Então, ali se vê, tal como se vê no filme, por exemplo, Antígona dentro lá das rochas. Ali, quando ela está dentro das rochas, ela está exatamente no título de um desses capítulos do Lacan, Entre Duas Mortes. É um momento dentro da caverna. E esse momento é um momento muito importante que não chegou a ser analisado pelo Lacan de uma forma mais extensa, porque ele estava interessado em outras coisas. Mas vale que a gente possa se deter um pouco nesse momento do entre duas mortes, né? Porque a significação dele a gente apreende pelo lado do ato de Creonte. Foi Creonte que a colocou numa condição como essa. Mas essa condição que Creonte a coloca não é uma condição semelhante à que ele fez com Polinício, de não enterrar. Ele faz questão de dizer que vai mantê-la com uma coda de pão e um pouco de água, para não cair uma maldição na cidade. Mas quando, na verdade, ele quer utilizar dela para servir de exemplo, para que ninguém possa dizer não para aquilo que ele decreta, o que ele decreta sem saber é a própria morte. E é por isso que é importante o final de Antígona, porque lá, quando ele sai da cidade, ele vai dizer que ele é ninguém. Coloquem logo para fora esse anônimo, ele perde o nome. Creonte perde o nome e Édipo perde os olhos. Mas as duas situações não se equivalem. Porque perder os olhos, como Creonte se refere a si mesmo, né, no sentido de um sem nome, é o reconhecimento mais profundo de um sujeito implicado com a sua culpa. Mas é uma culpa que só é vivida sob essa forma em que o sujeito desaparece, ele não tem mais um nome. É o preço que ele paga. Mas ele paga esse preço de perder o nome por quê? Exatamente porque ele não pode fazer o que ele tinha feito. Decidir, por exemplo, no nosso caso, como é que ele monta o nó segundo a vontade dele, não estabelecendo nenhuma lei de montagem. Então, ao invés de juntar os 3 registros, ele vai lá e amarra assim, como se estivesse amarrando um pacote. Acha que pode fazer qualquer coisa. E ainda por cima quer que isso sirva de exemplo.
Então é muito importante poder apreender esse entre duas mortes, porque, como eu disse, a significação primeira do entre duas mortes é dada a partir do ato de Creonte. Mas o notável é que ela, mesmo no entre duas mortes, ela se mantém digna. Ela continua falando contra Creonte e pedindo aos deuses do Hades que possam acolhê-la. Em nenhum momento ela se redime. Creonte, quando sai da cidade dizendo que é um sem nome, se redime de uma forma abjeta, vergonhosa, porque só consentiu em retomar o sentido dos seus atos dessa forma em que, a partir de então, não tem mais como se responsabilizar. E aí é que existe uma questão que também não foi levantada pelo Lacan, mas é uma questão que eu penso que é bem importante, que tem a ver com o fato de que, por que Creonte, depois que resolve suspender o decreto de mantê-la no entre duas mortes, por que ele não foi direto para o túmulo de Antígona libertada? Ele foi primeiro enterrar Polinices. Lacan faz uma pequena passagem disso, mas não chega a desenvolver. Bom, isso é a posta em ato de que o sujeito reconheceu que ele precisava retroagir sobre o sentido da sua decisão, mas não vamos nos esquecer, ele retroagiu sobre o sentido da sua decisão porque antes Tiresias tinha lançado uma maldição contra ele. Quando ele volta do túmulo de Antígona e encontra o Tiresias no meio do caminho. É muito interessante no teatro grego clássico essa coisa que se repete, por exemplo, em Antígona no final e no Édipo em Tebas, que é o comparecimento dessa questão do meio do caminho. No meio do caminho encontrou Creonte, encontrou Tiresias. Creonte encontra Tiresias. No meio do caminho, Édipo encontra a carruagem do seu pai, que ele vai assassinar. Então, essa introdução desse elemento no meio do caminho, ele tem uma significação muito importante para nós, porque diz respeito exatamente ao comparecimento disso que nós chamamos de real. Você cruza com uma coisa que decide o que vai vir depois de maneira inexorável. Isso é o sentido mais verificável que a gente aprende na experiência do trauma. Tem coisas que se impõem e a partir dali não serão mais iguais como antes, definitivamente. E isso está presente na tragédia clássica através dessa expressão no meio do caminho. No meio do caminho se modifica uma viagem, tanto quanto se modifica uma vida. Se Creonte não se dirige, mesmo depois de ter escutado Tiresias, mesmo depois de ter suspendido o seu édito, por que ele não foi primeiro libertar Antígona e sim foi enterrar Polinices? Porque, na verdade, a decisão de suspender o édito
não implicava uma condição de verdade dele como sujeito, não havia um reconhecimento extenso sobre as consequências nefastas que ele produziu. É como se ele dissesse assim, tá bom, eu aceito depois que o Tiresias falou porque eu vou me fuder. Mas tudo bem, ela pode esperar. Primeiro eu vou enterrar o irmão dela. E ele sabia que ela estava viva. Ela vai se matar depois, enquanto ele sai do enterro de Polinices e vai para a gruta. E o surpreendente é nessa peça, não sei por que Lacan não deu tanto destaque a isso, mas aqui a Antígona, ela se mata no Entre Duas Mortes. Ela não é só, é claro que tem uma significação muito importante o fato dela estar entre duas mortes. E a significação, a importância da significação disso é que quando ela consente em ficar entre duas mortes, consente porque isso estava implicado no ato dela, aí a vida dela, ela sabia que ia morrer. Quando ela fica no entre duas mortes, ela decide. Ela chega ao momento de conclusão do seu ato. Ela decide, se enforca. Por isso, eu penso que esse se enforcar de Antígona tem para nós uma grande importância, porque é preciso que a gente considere alguns atos extremos, como o suicídio, por exemplo, de uma forma poder apreender isso com dignidade e não apenas como covardia. Porque para determinadas pessoas é melhor morrer, para elas mesmas, para elas manterem dignidade enquanto elas estiveram vivas, comprometendo com o que elas se comprometeram. É melhor que a partir do momento que elas não sentem mais condição disso, que elas se despeçam, da maneira como bem entenderem. Por isso, essa política de defesa incondicional da vida que a gente vê se estender em diferentes setores da medicina através dos recursos paliativos, merece seriamente a nossa interrogação, porque retira por inteiro a decisão do sujeito de não dar continuidade à sua vida que ele tem todo o direito de fazer. Todo o direito de fazer. Isso não significa fazer propaganda de suicídio, que eu estou colocando em questão aqui é um problema ético. Ou ainda vai se continuar acreditando que se pode chegar para um sujeito que diz para você, como uma me disse uma vez, bom, olha para a minha vida, vê se eu não tenho motivo para daqui a pouco não vir mais aqui. Eu ia dizer para ela, não, você está enganada. Você tem chance. Tem determinadas situações que simplesmente não colocam alternativa. Isso é o sentido do ato trágico. É sem outra alternativa. É aquilo e pronto. É uma opção de caráter decisivo. Não tem mediação. Aliás, para se entender o ato, o sentido do ato em Antígona, tal como eu suponho que foi apreendido pelo Lacan, é importante que a gente considere que é o ato
é o ato de Antígona que introduz, inclusive, a peça de Antígona e a questão de Antígona numa relação com o tempo. Por quê? Porque desde o início da peça de Antígona, ela introduz uma temporalidade que vai levá-la imediatamente ao final. É um prólogo que conduz direto ao epílogo. Você começa a escutar o que ela fala, quando ela encontra Ismênia, ela diz o que ela vai fazer, e você já sabe o que vai acontecer. Essa é a questão destacada pelo Lacan, quando ele diz que Antígona é sem perdão e sem piedade. Sem perdão e sem piedade, ou seja, não vai se ressentir e não vai perdoar aquilo que é imperdoável porque é desumano. Mas essa condição extrema que está apresentada em Antígona desde o início, condição extrema essa que foi muito bem destacada em dois textos que eu recomendei que vocês fizessem a leitura. Um deles é Observações sobre o Édipo e Observações sobre Antígona, do Hölderlin. Essa ideia de que Antígona implica uma temporalidade que vai do prólogo ao epílogo direto, porque ela já comparece introduzindo uma questão que não vai ter reversibilidade. Isso tem a ver com o ato trágico, ele não é reversível. Por isso ele é sem perdão, exatamente porque ele não é reversível. Ela não ia reverter, não ia modificar o julgamento dela sobre o decreto de Creonte. Não tem perdão, não é passível de reversão. É aquilo e pronto. Por que é difícil para nós entendermos o ato de Antígona e o sentido da ética e do desejo, diferente do que Lacan fala no Seminário 6? Por que é tão difícil apreender esse caráter mais radical que eu tenho insistido nesses dois encontros? Porque nós estamos empanturrados de precauções, de cuidados, de medos. E estamos empanturrados de uma tal maneira que chegamos a incluir, inclusive, isso na nossa experiência clínica, sempre levando o sujeito a pensar mais antes de fazer, como se comprometer desde o início com uma decisão fosse sinônimo de coisa intempestiva. Estamos simplesmente assim abarrotados de bom senso quando tão rapidamente nos alinhamos com as causas sociais ditas importantes. E estamos empanturrados, e por estarmos empanturrados disso, nós perdemos inteiramente a possibilidade de apreender o sentido do caráter trágico que está envolvido com o desejo, no sentido que Lacan articula no Seminário da Ética. Tendemos a achar isso sempre um excesso, um absurdo. Então, qual é esse caráter trágico que está colocado no ato de Antígona e que eu digo que nós temos
É muita dificuldade de apreender porque há uma certa apreensão do ato trágico que chegou na experiência clínica, no meu entender, deformada ao menos de duas formas. Primeiro é uma espécie de condução histérica da cura. Condução histérica da cura tem a ver com apostar tudo naquilo que o sujeito está sentindo. Como se os afetos devessem ser sempre os reguladores daquilo que está em questão. Como se os afetos, por exemplo, não enganassem ou servissem para encobrir. Como se tudo que a gente sentisse fosse autêntico, verdadeiro e tivesse que ser respeitado, considerado. Conduzir as questões de um sujeito dessa maneira é simplesmente cair no erro exatamente que a histérica cai. Que é de supor que ao falar a verdade ela modifica alguma coisa. Então, quando falando a verdade dos que os afetos fazem ela falar, porque os afetos a afetam, ela supõe que ela está fazendo alguma coisa de diferente, que vai modificar alguma coisa com isso. O que ela deixa de perceber é que exatamente que é só por falar dessa forma que ela não se implica com um ato. E é por excelência uma invejosa. O sentido do ato trágico, que é difícil para nós aprendermos, quando eu disse que está deslocado para um sentido de condução histérica da cura, é porque a concepção da maneira como eu estou apresentando como sinônimo de condução histérica implica o sujeito numa acepção sempre repetitiva e sintomática de libertação. Eu preciso me libertar, eu preciso viver essa verdade, eu preciso sentir, eu preciso tirar esse peso, eu preciso emagrecer. Se tem um sujeito que precisa, é a histérica. Então, quando se aposta nessa condução da cura, apostando que a questão do sujeito que ele traz como afetação deve ser de fazer com que isso seja vivido por ele como verdade, sem qualquer tipo de interrogação, aquilo que se perde é exatamente a possibilidade de se comprometer, fazer com que o sujeito se comprometa de uma forma verdadeira. Porque esse sentido da condução histérica da cura, ele compromete o sujeito em agir a partir dos seus afetos e não das suas elaborações. Ou seja, o sujeito age para a liberdade e aquilo que nos interessa é a ação pela verdade. A nossa prática não está colocada na direção da liberdade tal como ela é convocada pelos analisantes ou pelo meio social. A orientação que está colocada na nossa prática é relação com a verdade. Se isso vai libertar o sujeito de alguma coisa, é um efeito e não uma causa. A segunda consequência de articulação redutora de Antígona como um personagem limitado à condição de modelo
foi introduzido no nosso meio como necessidade de contestação à autoridade. É simplesmente decepcionante, no meu entender, encontrar um conjunto de analistas alinhados sempre e necessariamente com a necessidade de combater as autoridades nos seus diferentes representantes. Como se o declínio da imago paterno, como se o não comparecimento do pai num lugar diferente do que já foi, como se a falência dos sistemas democráticos, como isso tudo pudesse servir de justificativa para as pessoas não respeitarem mais nada. Mas por que isso é sustentado no nosso meio? Isso tem uma finalidade, isso tem consequências. E a consequência maior, no meu entender, é uma produção de saber que ela mesma, produção, não se compromete com a prática. Então é compartilhar uma série de princípios, é compartilhar uma série de questões que são propagadas como admiráveis no meio social, que o sujeito verdadeiramente não atinge a relação da clínica com a teoria. Porque, na verdade, ele está sustentando aquilo porque aquilo é, de certa maneira, o esperado que um psicanalista sustente se ele é um sujeito de caráter mais aberto e progressista. Eu penso que aí existe um problema sério. Por quê? Porque isso implica um determinado tipo de relação com a teoria e com a transmissão. Com a teoria, de que maneira? Não se lê mais, nesse tipo de orientação da clínica, não se lê mais os mestres fundadores. Não se lê mais Freud, não se lê mais Lacan. Lê-se comentadores. Lê-se comentadores e há uma permissividade de, por causa disso mesmo, lendo comentadores, sujeitos que se apresentam como explicadores e não como pessoas que têm verdadeiramente algum tipo de consequência para retirar da sua clínica a partir da teoria, implicando a sua clínica com a sua teoria, colocando questões que vão levar a articular questões para a clínica. Então, é como se não houvesse necessidade, não havendo necessidade muito íntima de conexão entre clínica e teoria, há necessariamente um consentimento a que o rigor com a experiência clínica não seja tão cultivado. Porque, afinal de contas, na hora de justificar alguma coisa, vai ter sempre uma teoria mais articulada, mais compartilhada. Então, inclusive, passa-se a colocar rapidamente julgamentos e conceitos em cima de experiências clínicas sem se aprofundar mais significativamente numa discussão diagnóstica. Eu penso que essa deformação, essa redução do sentido do ato trágico como ato ético incide
nessa redução da clínica psicanalítica a uma condição em que, de certa forma, ela cumpre um pacto com o sintoma. Pacto com o sintoma por quê? Porque o máximo que ela se exige é de que o sujeito se sinta um pouco melhor. E não de que verdadeiramente se aventure numa experiência. Quando eu digo se aventurar numa experiência, é, em primeiro lugar, você poder ter uma referência de alguém com quem você se dispõe a se aventurar. Ou seja, um analista que permite que você possa viver uma experiência na tua vida em que você não precise somente estar praticamente o dia todo se autoavaliando para saber se você está bem mesmo ou se você está se enganando. Então, de forma que você não tenha que ficar sempre pensando sobre você mesmo, é fundamental que você tenha uma experiência em que você sente que você avança. Tomar a experiência psicanalítica nesses termos é conduzir, no sentido que possa avançar, possa se deslocar, possa se manter e possa se concluir, manter nesses termos, é o sentido maior do que eu penso que está colocado a partir dessa forma de orientação que Lacan dá no Seminário da Ética. Por quê? Antígona é a conclusão de um percurso. De um percurso que é iniciado a partir, antes dela, diante dela. Ou seja, ela é filha de Édipo. Mas também um destino que é traçado a partir do momento que ela aparece para nós, em que nós a escutamos. Como é que nós tomamos conhecimento de Antígona? Lendo a peça de Sófocles. E o que nós encontramos quando nós lemos a peça de Sófocles? A voz de Antígona. E qual é a qualidade dessa voz? É exatamente a atribuição que Lacan confere a ela no Seminário da Ética, na última lição. A voz do herói não treme. Está aí uma diferença significativa para poder apreender o sentido de compromisso quando um sujeito diz que quer alguma coisa. É inteiramente diferente da presença dos barulhos, dos engasgos quando se dão em momentos de decisões numa análise. Não por acaso Lacan sempre deu importância aos ruídos, como da tosse, por exemplo, que ele analisou tanto da Dora quanto da paciente no Seminário 6. Do paciente da analista no Seminário 6. Se não é propriamente nessa direção de uma conformidade, de um se sentir melhor que está em jogo no ato trágico, é importante que se considere a extensão desse caráter de ato trágico para o Lacan. Ato trágico para ele é o ato que implica o sujeito. Mas quem vem antes? O ato ou o sujeito? Sempre e necessariamente o ato como significante. É daí que parte. Por isso essa questão vai se desdobrar, como eu vou mostrar hoje, no seminário do ato analítico. Não mais como ato trágico referido ao desejo,
mas ato do analista e ato analítico como saída de uma análise. Mas nenhuma dessas elaborações posteriores vão ser possíveis sem essa articulação primeira do sentido de ato, como implicando um sujeito de forma definitiva. Na tragédia de Sófocles, a implicação do sujeito se equivale ao preço que ele tem que pagar por uma desobediência ao tirano. Para o Lacan, é outra coisa. Para o Lacan, o ato de Antígona, o que ele tem de trágico é o fato de que o sujeito está implicado desde o início em que ele é anunciado pelo significante. Antígona é ato. Ela já se apresenta na peça como alguém decidida. Ela vai cumprir o ato dela. E ela vai cumprir de tal maneira que, a partir do momento que Ismênia diz para ela que não vai acompanhá-la, ela abjura a irmã. Ela não quer mais saber da irmã. Qual é o sentido da separação que está presente no início da peça de Antígona entre Ismênia e Antígona? O sentido dessa separação, proferida por Antígona, é de, naquele momento, abdicar por inteiro aos serviços dos bens. A função dos bens, ou a função do bem, tal como Lacan coloca no seminário. Por quê? Porque o bem é também o bem-querer. O bem-querer a si mesmo, preservar a própria vida, que é o que Ismênia faz através da sua decisão. Para ir na direção do desejo, é necessário abrir mão dos bens. Sim ou não, essa questão se coloca da maneira mais material possível em alguns momentos de decisão na vida de um sujeito. Ele vai ter que abrir mão dos bens para ir na direção onde não tem mais ninguém garantindo ele para nada. A não ser a força que o move de se manter naquela direção que ele anunciou como sendo a dele. Então, Antígona é, ao mesmo tempo, significante e nome da implicação do sujeito com o desejo. Significante que causa implicação, mas é, ao mesmo tempo, significante e implicação do sujeito. Daí esse sentido tão interessante que está presente no texto do Hölderlin, quando ele fala da diferença dessa condição irrevogável que está presente desde o início, tanto para ele quanto para o Lacan, porque para ele, Hölderlin, ele faz a seguinte notação, ele pega como se fosse uma linha reta e faz um traço nessa direção. Então ele diz, isso é Antígona. Aqui começa o texto. O texto, da forma como começa, leva diretamente para o final.
Isso é o sentido do ato trágico. Em se tratando de Édipo, é exatamente ao contrário. Se vocês quiserem colocar o início aqui, Édipo está para lá. Porque a verdade só vai chegar a Édipo para o final, e não no início. A experiência dele com a verdade não está colocada no início, está colocada para nós que lemos, mas não para ele, personagem. Antígona abre a questão desde o início, ou seja, a implicação do sujeito com o ato. Que ato é esse? Eu disse. Para Sófocles, se trata do ato exemplar de desobediência ao tirano. Que, na verdade, Creonte se torna tirano através dessa decisão que ele se torna tirano no sentido como nós concebemos o tirano. Porque o tirano, na Grécia clássica, não tem esse sentido moderno. Para nós é sempre necessariamente um opressor, um sanguinário. Na Antiguidade clássica, o tirano era aquele que fazia a regência das leis da cidade, implicando benefícios para o povo, inclusive construindo teatros, banhos, ginásios. Bem, para o Lacan, a questão, então, não é de desobediência à lei do tirano. Para o Lacan, o que está em jogo é que aí tem nascimento a relação do sujeito com o desejo para ele. Tem o nascimento dessa ideia que ele vai introduzir no Seminário 7, diferente de Freud, a partir desse conceito de segunda morte. Ele pinça esse conceito em Antígona. Por quê? Porque o ato dela implica em morte. Ela vai morrer. Está colocado desde o início da peça. Ela pode passar um tempo lá antes do final, entre duas mortes, mas ela vai morrer. Ou seja, o sujeito se compromete de tal forma com o seu ato que nós podemos dizer, a partir desse ato de Antígona, que, de fato, o ser é de desejo, o ser é desejo. Esse ser significante implica em desejo. Então, esse que tem o ato significante, ele só pode ser pensado se o ato é pensado como sendo realizado a partir da entrada em cena do significante no mundo. Então, quando ele entra em cena, ele implica um ser de desejo, porque ele implica os seres falantes que somos nós pela linguagem. E pela linguagem, todos nós somos portadores de desejo, vivendo com diferentes limitações. Bem, mas o que o Lacan ensina com Antígona a partir dessa sustentação da noção de ato? O que ele procura indicar é que desejo não é alguma coisa que se pensa em fazer, é alguma coisa que se faz. Desejo não implica em hesitação. Se tem uma coisa que Antígona não tem, é traço de hesitação. É aquilo que muitas vezes a gente escuta, né?
seja por experiência própria, seja através de nossos analisantes, mas vai ser radical assim? Sim, vai ser radical assim. Quer dizer que essa porra é para valer? É para valer. Assim, não é a época de pensar já passou, sabe como é que é? Não é ali na hora final, tipo, obsessivo saindo de sessão. Eu tinha uma coisa para te falar. Fala na próxima. Porque tem sempre alguma coisa para dizer de maneira que não possa ser dita. Essa relação com o ato, não por acaso, Lacan vai levar, se eu estou começando a articular isso já numa proximidade com o ato analítico, um problema interessante que o Lacan coloca nas primeiras lições do seminário do ato analítico. É curioso que nunca ele chama atenção para isso, que na tradição psicanalítica nunca ninguém pensou em ato psicanalítico. Isso foi primeiramente introduzido por ele, ou seja, um determinado tipo de implicação do ato do analista na condução do tratamento. Afinal de contas, como pensar o ato analítico? O ato analítico é sinônimo de interpretação? Sim ou não? E se é sinônimo de interpretação, como se entende a interpretação como ato? Eu disse antes que uma das importâncias do seminário da ética é ter começado a articular essa concepção de ato de uma forma tal que não deve nos deixar detidos na significação maior de ato nesse seminário, por quê? Não é somente porque Lacan falou outras coisas depois, é claro que ele falou outras coisas depois, mas naquilo que interessa de desdobrar em relação a isso que está em jogo, a esse ponto que eu gostaria que vocês me acompanhassem. Até aqui, eu vim procurando conduzir uma leitura do Seminário 7 da significação do ato trágico como da mesma ordem do ato que implica o sujeito no desejo, porque essa é a leitura do Lacan. Acho que isso é incontestável. A partir de agora, eu quero procurar mostrar o desdobramento não de Antígona, porque isso está dado. Entendam? Antígona é o ato que implica o sujeito com desejo, no qual ele vai pagar um preço, está implicado um preço, que não há retroação. Ele vai morrer, ele vai desaparecer. Ou seja, não vai mais ser o mesmo. Vai perder de tal forma, tal como o personagem do Edgar Allan Poe, que sai para fazer uma viagem de barco, se perde, passa muitos anos, quando volta, ninguém mais o reconhece. E ele reconhece todas as pessoas e as pessoas não o reconhecem. E o conto é todo em cima desse drama, que ele não é reconhecido. Ele se foi numa viagem e quando voltou, como é que vai ser reconhecido depois de uma viagem de não sei quanto tempo? E nós também não temos esse tipo de experiência? A gente não entra em umas viagens que quando volta delas, nada mais era como antes?
esse sentido do ato que implica o sujeito, né, nessa viagem com o desejo, Lacan vai deixar nomeado como ato trágico uma questão que ele vai desdobrar a título do que ele recolhe da experiência da tragédia grega. Então, daqui nós vamos para o deslocamento da cena trágica. Exatamente isso que ele faz no seminário do ato analítico. Eu vou ler para vocês a passagem. Isso está na lição do dia 21 de fevereiro de 1968. Ele vai dizer que no final do ato analítico, há na cena, essa cena que é estruturante, mas somente nesse nível, o objeto A. Nesse ponto extremo, onde sabemos que ele está ao termo do destino do herói da tragédia. Ele não é mais do que isso. E que tudo que é da ordem do sujeito, depois eu vou chegar lá. Ele colocou o objeto A como esse termo derradeiro da cena da tragédia. Pensem em Antígona. É a implicação mais radical do sujeito com o desejo. Por que fazer essa implicação pela indicação do objeto A como sendo no extremo da cena? Exatamente porque o sujeito perde de uma forma decisiva, ele morre de fato para ir para o outro lado, ou seja, ele tem essa perda real. Essa perda real é uma perda de gozo. Eu disse antes, Antígona perde tudo aquilo que é relativo ao serviço dos bens. Ela não vai mais casar, ela não vai mais ter filha, ela não vai mais ter pai, ela não vai ter mais convivência entre os cidadãos. Ela perde tudo. É nisso que é uma perda real. Isso só é imagado pelo objeto A. Como aquilo que se perde numa aposta, quando se perde tudo e passa-se para outra posição. Pensem, por exemplo, nas conversões das figuras santas. Eu falava de São Francisco de Assis, mas temos de uma forma muito mais eminente o próprio Buda. O que é emblemático na vida desses homens? A perda por inteiro de tudo. Deixam todas as riquezas para trás e deixam inclusive as vestimentas, como aconteceu com Buda. Bom, essas experiências extremas, elas, dependendo do psiquismo do sujeito, são capazes de criar uma realidade para além dele mesmo. Como foi com Gautama Siddhartha, que era um cidadão. E se tornou, a partir de então, Buda. É uma experiência que ele transmitiu. Quando ele transmitiu para os outros, não transmitiu somente a título de uma experiência trágica no sentido de perda absoluta que fez com que ele ficasse reduzido lá num canto de onde ele foi meditar. Quando Lacan coloca, entendam, começamos a voltar para a cena da tragédia, eu vou começar a encaminhar as elaborações para o final. Lacan pega
A tragédia, para situar o que ocorre na experiência analítica, ele implica o ato com o quê? Ele implica o ato com o analista. Mas quem é o analista para ele? Isso é dito por ele no seminário 16, lição do dia 4 de junho de 1969. Novamente a questão da tragédia. Quanto ao psicanalista, ele está no lugar daquilo que era encenado na cena trágica. Fica apenas no lugar do ator. Na medida em que o ator basta por si só para sustentar essa cena. Então ele identifica o psicanalista com o ator, aquele que é responsável pelo ato analítico, que está numa cena em que o objeto A é essa passagem definitiva enquanto saída da análise, onde o sujeito assume de maneira irrevogável o seu desejo e, consequentemente, não precisa mais se referir a um outro. E vocês sabem que ele define o analista na função, na condição de semblante. Então nós vimos analista na cena trágica e agora ele vai dizer o seguinte, isso, seminário 19, sessão do dia 11 de maio de 1972. Esse semblante, ele diz, dá noutra coisa que não ele mesmo. E justamente por se mostrar como máscara, abertamente usada, eu diria, como no teatro grego. O analista é aquele que é o ator que sustenta a máscara no mesmo sentido da máscara do teatro grego. E qual é esse sentido do teatro da máscara do teatro grego? É que o sujeito sustenta o personagem implicando a sua vida, ele, ator. Ele não está ali encenando, ele está encenando, mas em se tratando do teatro grego, o sujeito é exemplarmente um ser que fala dos destinos, fala das paixões. Ou seja, ele está inteiramente implicado como personagem. Estar inteiramente implicado como personagem, se vocês pensarem bem, é uma forma de considerar que você não existe sem o outro. Porque como personagem, você não existe sem o outro personagem. Ou pelo menos ao público ao qual você se dirige. Que são os seus espectadores. No caso de ser um monólogo. Mas aqui ele está falando da cena trágica, ou seja, existe mais de um. Então isso significa que para ele, Lacan, pelas indicações que eu trouxe, né, a tragédia é uma cena que praticamente nós poderíamos dizer, ela ilustra, ela condensa a experiência analítica. Ela condensa a experiência analítica, incluindo o ator por via da máscara do teatro grego.
ela implica o analisante pela saída desde a tradição do ato trágico. O sujeito já começa já implicado com desejo, ou seja, a saída dele já está decidida. É aquilo e pronto, ele não precisa do outro. O que está no início da peça de Antígona? A separação do outro, mais íntimo, a irmã. Mas a questão, que eu falei que eu não ia dar desdobramento naquela hora, mas que está presente nessa lição que eu me referi do seminário do ato analítico, que para ele, Lacan, nós tínhamos o analista, nós tínhamos o objeto A, nós temos os significantes, que é o texto que o ator sustenta, profere. Onde está o sujeito? O sujeito, para ele, está entre o espectador e o coro. Lembrem que no nosso encontro passado eu havia citado que, através do estudo do Hölderlin, que o coro são os representantes da cidade. Nesse sentido, são os espectadores. Mas são os espectadores naquilo que eles traduzem os sentimentos do homem comum. Ou seja, no coro você ouve as advertências, você ouve o apelo para o perdão, você ouve o apelo para a piedade, que é exatamente o que você não vai encontrar no herói. Por isso, o efeito de catarse. Por quê? Porque o coro, ele fala as questões dos espectadores. Então é como se o coro, nesse sentido, como o... Como é que é o nome dele? Nietzsche diz, o coro é a introdução do espectador vivo na cena através de um representante, que são os elementos do coro. É a primeira vez, quando o coro entra em cena, ele vai falar do sentimento dos espectadores, ou seja, o eu é um outro. O espectador vê no coro a sua própria questão sendo falada pelo outro. Mas exatamente, o sujeito não está aí, o sujeito só pode estar entre eles, entre eu e o outro. Na vez passada, eu queria, antes de concluir, dizer para vocês que os diferentes detalhamentos relativos a as imprecações do Édipo em Colono dirigida ao seu filho, né? Tanto quanto os diálogos de Ismênia e Antígona com seu pai, vocês encontram isso numa peça que se chama Sete contra Tebas, de Ésquilo. Sete contra Tebas é uma peça que vai falar dos 7 chefes de exército que foram os chefes de exército organizados pelo Polinice para invadir Tebas e matar seu irmão.
e em 7 contra Tebas, que vocês vão poder ler também o que acontece nesse meio do caminho antes de Antígona voltar para Tebas e começar a peça de Antígona. Mas eu disse que no encontro passado eu havia falado da importância, né, ressaltei isso hoje, de entender a antiguidade como um determinado tipo de referência que nos permite nos atualizarmos, né? Nos atualizarmos significa que a gente possa acompanhar o espírito do tempo, mas não fazendo questão de ser sempre atual. Porque o sempre atual é um fracassado. Por quê? Porque o atual, ele simplesmente ele é uma ilusão da nossa relação com o tempo. Atualmente, ouve-se música assim, veste-se assim, fala-se assado. Mas isso é uma relação com o tempo e com o sentido. Daqui a tanto tempo eu vou ter que me macaquear de outro atual, se não for amanhã. Então, mais importante do que seguir a atualidade é seguir a complexidade. Porque seguir a complexidade significa visar o fundamento da causa dos acontecimentos. Tanto quanto nós levamos os sujeitos que nos procuram a se interrogarem sobre o desejo deles. Ou seja, de serem mais complexos, não apenas imediatistas, impulsivos. Eu separei essa frase aqui de um autor que eu admiro, que chama John Cage, onde ele diz o seguinte: a verdadeira tragédia da civilização ocidental é a separação da complexidade. Volta à tragédia. Vamos lá. Questões, comentários? Olá, Mauro, tudo bem? Tudo bom. Obrigado aí pelas ótimas indicações aí e também das novas questões que podem ser abertas e para ajudar digamos assim, o time que vai tentar apresentar a Antígona, os capítulos 19 e 20, né? Acho que uma primeira pergunta seria se a gente poderia pensar em pessoas que atualizaram a Antígona. Eu estava discutindo com o Maurício e com a Tânia, e eu pensei muito na Zuzu Angel, na história dela. E aí eu queria te perguntar se você pensa que se essas aproximações podem ser feitas. Eu entendo e admiro essa indicação, tanto quanto poderia te dizer de muitas outras mulheres que um dos autores que eu admiro, que eu citei hoje no início, George Steiner, ele escreveu um livro que se chama Antígonas. Nesse livro ele procura mostrar como é que as Antígonas renascem a cada momento em que existem pessoas que arriscam as próprias vidas para sustentar um ato relativo à liberdade. Mas eu penso assim que para manter o rigor da questão que está em jogo pelo Lacan no Seminário 7, deve-se evitar essa equivalência com pessoas. Ainda que seja inteiramente possível e que eu repito, eu acho admirável, inclusive, a referência que você deu.
Mas eu penso que você concorde comigo que essas referências, elas também acabam nos capturando num certo tipo de imagem que dificulta para que a gente desdobre em questões que, se a gente não se deixar cativar por essa imagem, as questões podem ser acessadas de forma mais rápida. Mauro? Sim, Luiz Oi. Felipe. Cadê a sua cara, Luiz Felipe? Ah, peraí. Peraí que eu vou aparecer agora, que eu vou ter um pouco de coragem aqui da rede do Nordeste. Eu não acredito que um cearense está de casaco. Que casa... E desde quando eu sou cearense, rapaz? Não sou eu que sou, né? Não, eu sou pernambucano. Mas valeu. Veja, eu estou pensando aqui na sua contribuição, é evidente, para eu retomar, inclusive, a leitura de Antígona com os alunos, com os colegas, que a gente está planejando isso. Mas eu fiquei assim, eu gosto das suas contribuições e, sobretudo, das suas provocações. E talvez isso nem seja uma provocação, sabe, Mauro? E eu que estou vendo, com a minha leitura afastada de Antígona agora, como uma provocação. Você falou em algum momento as falas dos analisantes que fazem muito sentido na prática. É isso mesmo? É isso mesmo. É para valer? É para valer. Vai lá e faz? Vai lá e faz. E, ao mesmo tempo, você introduziu um pensamento importante aí sobre a complexidade, que não é que leve necessariamente e evidentemente à hesitação. Mas eu queria que você considerasse, mesmo que isso não tenha sido um propósito seu, uma provocação nesse sentido, mas eu senti uma dificuldade e uma necessidade de pensar melhor essa ideia de uma atitude, de alguma coisa que o analisante precise ter, e ao mesmo tempo dessa complexidade do sopesar, do pensar, que acho que você falou isso de uma maneira diferente disso que eu estou pensando, mas foi assim como eu estou desejando um pensamento seu por aí. Obrigado, Mauro. É isso mesmo. É isso mesmo por quê? Porque só se diz é isso mesmo em alguns momentos. E para isso você tem que estar implicado com a complexidade das questões do sujeito e da maneira como ele sustentou diante de você naquele momento, não mais uma vacilação, mas é isso mesmo, ou seja, me fudi, né? Se fudeu. Isso é complexo. Isso não tem nenhum caráter jocoso, nem banal. Mauro. Diga. Bom, primeiro, muito obrigado por essa brilhante, mais uma vez, exposição, a riqueza, a sofisticação com que você trata uma questão tão complexa quanto é a de Antígona e da tragédia grega. Eu quero trazer, porque as aproximações que a gente possa fazer, apesar de elas terem toda uma legitimidade como metáforas, mas é preciso levar em conta um elemento que é muito difícil para um moderno ter a dimensão desse elemento da tragédia grega. Aliás, o Jean-Pierre Vernant, ele diz que o próprio Aristóteles já não teria tanto assim a dimensão desse traço
da tragédia grega, porque ele já estava em outro tempo, em um tempo em que o logos já, de alguma maneira, começava a imperar, que é o elemento da necessidade. Isso. Necessidade que se pode colocar com N maiúsculo. Isso. Não é? Isso singulariza a tragédia grega em relação às tragédias modernas, em relação às tragédias shakespearianas, etc. E eu até arriscaria dizer que tragédia, no sentido forte mesmo do termo, é a tragédia grega. É isso aí. E o que vai dar esse traço de singularidade é essa questão da necessidade. E que há por trás dela um elemento que eu nem sei se eu diria religioso, porque seria levar um elemento nosso para a época dos gregos, mas teria algo que teria a ver com o divino, no sentido das divindades gregas. Que é Mas tem a ver com o religioso a partir do seu próprio texto, que você mesmo estabelece a relação entre tragédia grega e religião. Sim, exatamente. E esse traço da religião, ele vem na própria etimologia da palavra tragédia, que quer dizer canto do bode, e esse bode é justamente o animal sacrificial, não é? Nas festas dionisíacas. Isso. Então, nessa perspectiva, a tragédia ela não seria apenas um evento comemorativo nas festas dionisíacas, ela é parte do culto. Exatamente. Ela faz parte, não é, da religião, e aí a gente pode falar da religião. Mas eu colocaria como algo até anterior à religião esse elemento de necessidade que é presentificado pela Moira. Pela Moira, as três Moiras. As três Moiras, que seriam, digamos assim, Trinas e Una. Isso. Uma puxa o fio, outra tece a trama e outra corta. No final. São romianas. São. E as Moiras, ninguém escapa, nem mesmo os deuses. Nem mesmo os deuses. Nem mesmo os deuses. Quer dizer, isso nos ajuda a compreender que a Antígona, embora várias vezes as invoque, ela não age propriamente em nome das leis dos deuses. Ela age a diferença, né? ato. Sim, ela age a partir, digamos assim, do seu desejo. O ato de Antígona é, consequentemente, um ato fundante. Isso. Inclusive daquilo que precede esse ato. Isso. Daí para frente, ele funda retroativamente. Porque na medida em que ninguém escapa, Moira quer dizer lote, quer dizer quinhão. Na medida em que ninguém escapa do seu quinhão, nem mesmo os deuses, tudo aquilo já está pré-determinado. Tudo aquilo acontecerá inexoravelmente. Mas se se ficasse apenas nisso, não haveria nada de trágico. Por exemplo, um Deus previu que vai um raio cair sobre a minha cabeça. E de repente o raio cai, isso não tem nada de trágico. A tragédia, ela implica uma trama. A tragédia, ela implica uma trama. É necessário que o sujeito se debata contra o seu destino. Isso. E é justamente nessa, digamos, luta do sujeito, do herói ou da heroína contra o seu destino, que vai tecendo também as tramas desse destino, que está o elemento propriamente trágico. E é aí que pode haver o terror e a piedade, que são aqueles elementos que já em Aristóteles vão constituir o efeito catártico. Então, o elemento da necessidade implacável é um elemento constitutivo da tragédia grega e um elemento diferencial de tudo aquilo que depois se chamaria de tragédia, inclusive em Shakespeare. Você colocou muito bem que Antígona não hesita. Hamlet é a própria hesitação. Antígona não apenas não hesita, como não cede.
Ela está absolutamente tomada pela híbris e aquilo a mantém numa posição inflexível. E apesar de se saber, quem vai assistir a peça já sabe qual vai ser o desfecho, mesmo assim é produzido, claro que com o auxílio dos atores, da música, todos esses recursos cênicos, mesmo assim é produzido o efeito catártico, o efeito trágico. Foi muito bem lembrado por você. Por causa disso mesmo, eu citei o seu artigo, citei e indiquei aqui no encontro passado, que além de você ser um estudioso de Antígona, você trouxe hoje à tona um ponto muito importante que distingue a peça de Antígona das outras peças na relação dos personagens principais com os deuses. Porque a Antígona, o ato dela não é decidido por um deus, é decidido por ela mesma. Nesse sentido, ela faz exceção significativa a tudo aquilo que marca a referência à antiguidade clássica e sua relação com os deuses. Então, por exemplo, o Nietzsche vai considerar que Antígona já é a expressão do que ele vai chamar de morte dos deuses. Porque ela, Antígona, ela já decide por ela mesma, ainda que ela vá fazer referência, mas depois ela vai fazer referência. Ela não justifica o seu ato devido a uma ordenação divina. Já Édipo, quando vai se arrepender, vai dizer que foram os deuses que o castigaram. Ela não fala isso. Por isso que ela não tem culpa. Por isso que o sujeito que assume o seu desejo por inteiro não fica culpado. Por quê? Porque ele saiu da referência do outro, que no caso da antiguidade clássica eram os deuses. Então, nesse sentido, você tem... Como você colocou muito bem, o ato de Antígona já está tomado desde o início. Isso. A sua formação virá no final, mas o ato, enquanto tal, já está dado de saída. Se há significante, há sujeito, há ato. Se existe um significante que nomeia um sujeito como Antígona, há ato. É isso que está ensinado. Então, nesse sentido, no princípio era o ato, tanto quanto no princípio era o significante, são inteiramente equivalentes. Mas a importância do que você trazia é que, sendo antigo, fazendo antigo na exceção a essa tradição da antiguidade, né, eu acredito, depois de ter lido você e outros autores, é que a importância que o Lacan soube destacar é que verdadeiramente a Antígona é o fundamento da modernidade na antiguidade clássica. Nesse sentido. Porque ali é o indivíduo que decide. E esse indivíduo que decide vai pagar um preço na sua relação com o desejo, dependendo da forma pela qual ele se compromete com esse desejo. Então, não poderia ser em outro lugar que o Lacan iria apreender o sentido da experiência do homem com o desejo e daí retirar uma ética. Por que ele retira uma ética desse contexto? Ele retira uma ética desse contexto exatamente porque é nesse contexto que, olhando com a leitura psicanalítica, se pode apreender que para nós, e daí a resposta que eu dei antes sobre a aproximação da Antígona com os personagens, mais uma vez, justifica a minha colocação em suspensão desse tipo de referência, porque a questão que está em jogo
quando Lacan apreende a Antígona nessa dimensão do ato, e pode se escrever aí, no princípio era o ato, o que está colocado nesse momento é esse nascimento do sujeito da decisão. Por causa disso mesmo é que a Antígona vai servir de fundamento, como você mesmo já escreveu durante tantas vezes e outros nossos colegas, é que a Antígona vai fundamentar o campo do direito. Porque a partir dali existe o sujeito da decisão. A decisão do sujeito é a decisão do sujeito de desobedecer, por exemplo. Daí o sentido dos movimentos de desobediência civil. Vai ter ali o sentido do sujeito de desobedecer não somente às leis do tirano, mas questionar o sentido das leis e das decisões, que foi tema de encontros que a gente participou junto com os juízes. Então, ao apreender essa indicação do ato de Antígona como o ato do indivíduo da modernidade, ali não poderia haver outra coisa senão essa referência ao extremo, uma vez que Freud já tinha dado que a implicação do sujeito com o desejo pela pulsão é levar a pulsão de morte. Mas a pulsão de morte é tão somente a parcialidade do investimento, não é a morte propriamente dita. Quem leva ao extremo essa noção da morte, mas aí como desaparecimento de si mesmo, e aí é que a questão com as identidades complica, Ludo, porque o que está em jogo aí é o desaparecimento do si mesmo no ato trágico, no ato relativo ao desejo. Ali você não sustenta mais causa nenhuma. Então, quando ele apreende essa questão em Antígona, o que ele revela é algo de muito mais decisivo do que, curiosamente, foi colocado no seminário anterior, que é moderno. Mas olha só, o cara foi mais longe com os antigos do que com os modernos. Com os antigos, ele mostrou como é que no extremo a coisa se coloca e a partir desse extremo ele estende na obra. Com os modernos, ele vai localizar um esboço de topologia, evidentemente, e vai colocar o sujeito o quê? Com a hesitação, como você bem disse, e não com o ato. Então, essa ideia de, por exemplo, de que se dirigir em relação aos antigos, ou seja, se dirigir em relação aos fundamentos da experiência humana, dependendo da leitura que se realiza, isso sim pode trazer as grandes novidades. Só mais uma última observação. Antígona é um mito de origem da ética. É um mito de origem. E tudo aquilo que tem a ver com a origem tem uma estrutura mítica. Seja qualquer que seja, ela se estrutura como um mito. O direito é algo que, digamos assim, daí decorre. Isso. O direito advém, uma vez fundada uma ética. Antes da fundação de uma ética, não é possível algo como o direito. É isso aí, Agostinho. É isso aí. Quem mais gostaria de fazer pergunta, comentário? Mauro. Olá, Vivian. Tudo bom? Obrigada pela aula incrível sobre a Antígona, mais uma. Eu queria aproveitar essa oportunidade, já que você deixou a deixa, de perguntar, de pedir para você falar um pouquinho mais sobre a liberdade como efeito da verdade e não como causa. Essa é uma questão bem interessante.
Não sei se você assistiu o seminário que eu dei, não foi um seminário, foi a Oficina da Voz, a última agora, você assistiu? Não. Então, nessa Oficina da Voz eu falei sobre... Comecei a articular a partir do grito. Isso está no site do Instituto Vox. Ah, Só vou retomar isso para responder a tua pergunta sobre a liberdade. tá, João. O que eu procurei mostrar a partir dos desdobramentos da elaboração sobre o grito, nas suas diferentes momentos, né, na relação com o desejo, já que Lacan pega essa questão do grito no Hamlet, no momento em que ele pula no túmulo da Ofélia, né, quando ele grita. Eu procurei mostrar a importância de considerar que o grito, mesmo que ele introduza, mesmo que haja um primeiro grito, chamado grito puro, que é sincronicamente ligado com esse segundo grito, que é o grito para, a verdade é que o grito é uma experiência humana em que o sujeito, ao mesmo tempo, invoca o outro e o outro se implica com ele. Então, consequentemente, todo grito cumpre uma função fundamental na nossa Constituição, que faz com que o outro se dirija a mim e eu me dirija a ele. Mas é verdade também que o grito, ele é parcialmente sufocado pelo tipo de presença do outro. Então, tem as pessoas que têm experiência de sufocamento na relação, por exemplo. Mas por que existe a experiência do sufocamento? Por que alguns terapeutas, há algumas décadas atrás, pensaram em terapia do grito primal? Por que para alguns rituais religiosos é a importância ter a experiência do grito, do exorcismo, a partir do grito? Que é uma coisa que até a gente conversava aqui, né, no final de semana. Por que existe isso? Porque cada um de nós é recoberto pelo outro. Então nós temos um grito sufocado, mesmo que ele não seja a minha questão de mal-estar. A presença do outro envolve um encobrimento do meu grito. Não é que eu não possa gritar, mas é que o meu grito está sempre mediado por aquilo pelo que eu fui investido. Tanto quanto pela maneira como eu considero o meu entorno. Ou seja, a humanidade padece de um grito de liberdade, nesse sentido, de poder libertar a própria voz da presença do outro. Isso é um sonho, vamos dizer assim, universal. O grito da liberdade. E cada um de nós tem a necessidade desse grito de libertação. Mas o grito da libertação é um grito em que nós nos separamos do peso do outro sobre nós e expressamos o nosso grito, que é nosso momento de liberdade, vamos dizer assim. Ele ilustra esse momento de liberdade. Mas outra coisa é a experiência com a verdade. A experiência com a verdade é a experiência da verdade, do sentido daquilo que você fala, tanto quanto do sentido daquilo que você afirma que deseja. Sim, mas de certa forma o grito é uma verdade também, né? Então tá um pouco equivalente. Equivalente no sentido que implica o sujeito, mas implica ele em diferentes formas. No primeiro grito pela liberdade, né,
No primeiro grito, o grito pela liberdade, você tem essa expressão do sujeito, né? De finalmente, que pode ser tanto na experiência do grito, como a partir de então ele começa a fazer. A experiência com a verdade, que pode ser o grito da verdade, por exemplo, né? Ainda que não seja propriamente o grito que a gente articula com a verdade. Vamos considerar a experiência com a verdade uma experiência assim. Ela é mais marcante que gritante. É como se você grita porque você tomou uma chamuscada ali e você nunca mais vai ser o mesmo. Mas você pode gritar e voltar a ser o mesmo. Sim. Obrigada. Bem, meus amigos, eu acho que nós temos nos encontrado bastante, né? Nos encontramos ontem, nos encontramos hoje. Eu adoro encontrar cada um de vocês, mas também tem uma hora que eu começo a ter vontade de tomar o meu esquinho, descansar um pouquinho, que amanhã tem mais atividade. E é sempre muito bom estar aqui com vocês, que as questões e aquilo que vocês me abrem em termos de possibilidade de acolher as elaborações, para mim é sempre muito importante, porque eu também me exercito nelas. Então é isso aí. Boa noite para vocês. Boa noite, Mauro. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Mauro. Obrigada. Muito obrigado.